Bom, eu queria comunicar a vocês que eu compartilhei com vocês a história, né, da AGU e tal. A AGU pediu respeitosamente um direito de defesa, direito de resposta. E eu imediatamente me escalei para fazer isso na Oeste Sem Filtro, na última sexta-feira. Fazia uma semana que eu havia manifestado a necessidade de uma investigação sobre as barragens e as cheias, inspirado pela união dos prefeitos da região que chegaram a entrar no Ministério Público Federal com pedido de investigação, né? Era isso que eu pedi. Mas pegou e pediram direito de resposta, e eu acho que esse direito de resposta é sagrado. Eu, durante toda a minha vida de jornalista, mais de 50 anos, eu vi o direito de resposta ser espezinhado, diminuído. Porque o direito de resposta tem que ser do mesmo tamanho, com a mesma ênfase que a informação dada antes e que ensejou a resposta. Aliás, está no artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, primeiro o inciso 4º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, óbvio. E o inciso seguinte garante o direito de resposta. Os dois estão juntos. Um e outro são interdependentes. São os mesmos direitos. O direito de quem se acha atingido de fazer com que a resposta seja dada no mesmo veículo, né? No mesmo programa. Direito sagrado. Direito sagrado, eu enfatizo aqui. Faz parte do Estado democrático de direito, assim como faz parte do Estado democrático de direito a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito de reunião sem armas, o sigilo da correspondência, o sigilo telefônico, o juiz imparcial. O juiz não pode ser nem promotor nem defensor. O juiz não pode ser acusador nem defensor. O juiz é imparcial. E o Ministério Público tem a iniciativa do processo penal. Isso é Estado democrático de direito. Todos esses princípios que aí estão, né, que quem defende a democracia, quem zela pela democracia, obedece à Constituição e às leis. É muito simples defender a democracia, basta obedecer, seguir fielmente a Constituição, né? Bom, e aí veio a história, né? Estavam discutindo, o crime de fake news. Bom, isso não existe. Também está lá no artigo 5º que só existe um crime se houver uma lei anterior que descreva esse crime e aplique a ele uma pena. Existe? Sim, está lá no Código Penal. Os crimes contra a honra, crime de calúnia, injúria e difamação. Quem atribui um crime a alguém, e é mentira, isso é calúnia. Quem injuria alguém, isso é injúria. Quem difama alguém, é difamação. Agora, como vocês viram, só se refere a pessoas. Um Estado não pode alegar que foi difamado, ou injuriado, ou caluniado. Nem mesmo uma instituição do Estado. Isso é do direito. São crimes contra a honra, portanto, crimes pessoais. Eu já fui processado uma vez em meio século, mais de uma vez, mas a outra vez o Quércia retirou. E fui processado pelo presidente do PT, ex-ministro da Justiça, ex-presidente do PT, ex-governador do meu estado, Tarso Genro, naquela questão dos boxeadores cubanos nos Jogos Sul-Americanos, né? Eu disse que não houve julgamento, não houve decisão da Justiça, eles foram enviados para Cuba de volta, simplesmente enviados. E ele me processou, só que ele não ganhou, né? Então, é uma coisa, a gente tem que pensar a respeito disso. Fake news. Quando é que a gente acha que uma coisa é verdade ou é mentira? É uma coisa complicada. Agora, uma coisa quando é um fato e a pessoa nega o fato, aí não tem como, né? Essa questão das barragens, por exemplo, que está envolvida aí nesse qui pro quo, né? Eu disse, as barragens têm comportas. E as pessoas estão negando que tem comportas quando é só olhar, né? Olha aqui, eu estou dizendo isso porque eu li na Zero Hora de hoje. Olha, Zero Hora é um jornal importante, está entre os 10 mais importantes jornais do país. É o jornal de maior circulação do Rio Grande do Sul. Está na reportagem sobre esse assunto, diz assim: a empresa que opera a barragem do Rio das Antas negou as especulações a respeito das estruturas, até porque as represas nem sequer têm comportas. Gente, acabou. O jornal agora é burocracia. Então a empresa disse:
Gente, entra no site da empresa, tá lá as fotos, as comportas, ou manda um fotógrafo lá, fotografa, tá lá a comporta. As represas têm necessariamente um vertedouro com comportas. A Castro Alves tem esse vertedouro aí que vocês estão vendo. As demais, a 14 de julho tem esse vertedor, essas comportas, duas comportas clássicas, portas de ferro que levantam, né? Aí do lado direito, como vocês estão vendo. A Monte Claro tem comporta aí que vocês veem do lado esquerdo. Eu não sei qual é a dificuldade, porque o Aurélio diz que comporta é um mecanismo que regula o fluxo de água das barragens, das represas. E o Aurélio também diz o que é compota, que é doce de fruta conservado em calda. Talvez a pessoa não saiba a diferença entre um e outro, né? Pode ser que seja isso, né? Enfim. Agora, eu vejo, né, que a nota oficial da empresa dizendo que não... Isso eu achei grave, sabe? Diz que não tem capacidade de regular o fluxo do rio. Não que seja uma coisa contra a empresa, não. É que não pensaram nisso antes. Fazem 3 barragens exclusivamente para ser hidrelétrica e não tem a capacidade de evitar ou de mitigar, de suavizar cheias no Vale das Antas, que é uma região montanhosa. É quase rio de montanha, em que há uma descida muito rápida das águas. E fizeram 3 barragens sem essa capacidade de regular o fluxo, que seria fundamental, mas enfim, só fica aqui o registro, né, já que o assunto foi tão discutido na Assembleia Gaúcha, lá nos primeiros anos deste século, né? Bom, gente, vamos em frente. Presidente Lula está em Nova York, mas antes passou por Havana. Estava lá na reunião do G67, o grupo de 77, só que são 134 países. Eu fico pensando, né? Ele chamou o pessoal os países que assinaram o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, de bagrinhos, porque não tem Estados Unidos, China e Rússia, são bagrinhos. Quantos bagrinhos estariam aí entre os 134, né? Bom, mas enfim, a discussão chega lá, Cuba diz, não posso pagar o que está devendo para o Brasil. 2 bilhões e 600 milhões é obra da Odebrecht no porto de Mariel. Não podemos pagar. O Brasil compra charuto, principalmente charuto e rum, e fornece soja. Eu acho que o Brasil tem um fluxo maior de exportação para Cuba, que inclusive aumentou o ano passado. Aumentou 60% o ano passado, o comércio bilateral com Cuba. Mas vai pagar como, né? E, de qualquer maneira, não é o presidente que vai decidir dar uma moratória para Cuba. Quem aprova isso é o Senado Federal, né? Bom, mas o presidente está em Nova York e dizem que ele e Zelensky podem se encontrar. Eu lembro que em maio Zelensky não quis nem falar com ele, depois das manifestações dele a favor de Putin, lá na reunião de Tóquio, do G20, né? Vamos ver se vai haver um encontro entre eles, e quarta-feira está marcado um encontro com Biden. Eu fico estranho, né? Como é que Biden vai encarar um presidente que, recém em Cuba, disse que Estados Unidos é que é culpado pela situação econômica de Cuba por causa do embargo. Aliás, Lula aproveitou e, fora da agenda, foi visitar o Raul Castro, o irmão do Fidel e companheiro do Fidel desde Sierra Maestra, né? E a gente vê que nessa reunião também fizeram declarações o Ortega e o Maduro, dizendo que estamos juntos contra a hegemonia americana. Pois é. Os Estados Unidos, por sua vez, estão sendo mais práticos ainda do que são, e estão aumentando as relações econômicas com os 2 vizinhos, porque fica mais fácil, fica mais perto, e diminuindo as relações com a China. Canadá e México estão se beneficiando muito com isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É tanto assunto num domingo, não tem mais nada, não. Apenas registrar o uniforme de Lula sempre que frequenta esses lugares, está lá de Guayabera Blanca. É meio um uniforme caribenho. De Brasília, Alexandre Garcia.